Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, sou sócia proprietária da Mafra Gestão Integrada e nós estamos hoje para mais um podcast do CPcast. Aqui você vai encontrar várias dicas, situações vivenciadas pelos nossos empresários aqui do Centro Profissional Ribeirão Shopping. Então, se você não assistiu, vai lá no YouTube, se inscreva, assista, compartilhe, tá? E hoje nós temos uma referência, a doutora Camila Jardim. Ela vai falar um pouco para a gente sobre a questão da ginecologia, que é a especialidade dela, tá? Então, seja bem-vinda, doutora Camila, é um prazer tê-la aqui conosco, muito obrigada. Obrigada, Márcia, eu que agradeço o convite. Fico muito lisonjeada por participar desse podcast, né, com você. E agora, a senhora já sabe, você, né? Posso te chamar de você, né? Por favor. Então tá bom. Você já sabe que a gente precisa saber um pouquinho da sua história, né? Principalmente, Camila, porque às vezes o pessoal acha que ser médica é simples, é fácil, cai uma estrelinha lá, né? Então conta como é que foi a sua história até chegar aqui. Não, na verdade, eu venho de uma família que meu pai era médico e eu sempre quis seguir a carreira da medicina, então eu entrei na faculdade muito nova, aos 17, eu já entrei Uau! na faculdade, fiz aqui na UNAERP, em Ribeirão mesmo, e saí com 23. Eu era de turma de meio de ano, então fiz 6 meses aí de cursinho, escolhi a ginecologia porque eu queria trabalhar basicamente somente com mulheres. Eu não queria ter pacientes homens, né? E eu sempre gostei muito tanto da parte clínica como da parte cirúrgica, então achei que seria uma especialidade aí bem ampla para poder trabalhar, né? Fiz 3 anos de residência de ginecologia e obstetrícia na FAMERP, em São José do Rio Preto. Morei lá por 3 anos. Então, fiquei lá em Rio Preto de 2014 a 2017. Em 2017, eu voltei para Ribeirão, né? Trabalhei durante 4 anos em Sertãozinho. Ah, jura? Minha família é de Sertãozinho, olha aí, que delícia. Então, eu trabalhei lá por 4 anos, né? Operando bastante, dando muito plantão, muito ambulatório. E aí veio a pandemia, né? Que eu acho que foi um marco, assim, na vida de todo mundo. E ficando mais em casa foi um período, assim, que eu comecei a me questionar muito que rumo que eu queria dar para minha vida, Acho que todo mundo, né, Camila? Tipo, né? e agora, né? Sem acesso a nada, sem poder viajar, né? Porque eu sempre fui meio que no automático, né? Então a vida sempre me levou para aquele caminho, meio que, ai, bora fazer, vamos lá, né? E a pandemia foi uma pausa forçada, que eu precisei olhar para dentro e, opa, que caminho que eu quero seguir daqui para frente, né? Eu tô muito desgastada com a parte cirúrgica, com a parte hospitalar, Imagino. então o que eu quero seguir? Né? E eu sempre gostei muito da parte de hormônio, sexualidade, sempre foi uma queixa muito presente, assim, no ambulatório. E eu já tinha feito curso antes, né, de sexualidade lá em São Paulo, com a doutora Carmita Ábido, ela é uma psiquiatra excelente, assim. E aí, um dia achei um médico especialista em implantes, né, ele não faz somente a parte de reposição hormonal, ele faz implantes como um todo, né? E eu falei, é isso. Se apaixonou. É isso. Eu falei, eu vou lá e eu vou ver o que é isso aí, né? Porque é uma coisa que a gente não aprende na residência, graduação, você nunca nem ouviu falar, né, sobre isso. Não é uma tecnologia nova, mas é uma tecnologia que ela não é divulgada como ela deveria, né? Ainda mais pelos benefícios que ela apresenta. Proporciona. Tá? Então aí eu fui para Curitiba, fiz o curso, me apaixonei e eu falei, é isso. Eu fiz o curso de implante, inclusive, antes de alugar a sala do consultório. Ah, jura? Olha só que interessante. E Sim. qualquer tipo de implante, Camila? Na verdade, assim, a gente tem algumas substâncias disponíveis no implante. Na verdade, assim, o implante, ele nada mais é do que uma via de administração de medicamentos. Sim. Tá? Então, assim, o pessoal tem muito preconceito com o implante, principalmente porque saiu muito na mídia o tal do chip da beleza. Ai, verdade. Né? Mas é muito importante a gente frisar para as pessoas que não é um chip,
né? É um medicamento que é colocado ali na gordurinha, um pouquinho acima do bumbum ali, tá? E que esse medicamento ele vai soltando aos pouquinhos ali e vai trazendo benefício para as pessoas que precisam, né? Entendi. E o meu foco é basicamente a reposição hormonal na menopausa, que é o período onde a mulher tem aí uma queda dos hormônios produzidos pelos ovários, né? E ela tem uma piora absurda da qualidade de vida. Tá? Mesmo a mulher que fala que eu não sinto nada na menopausa, né? Eu simplesmente parei de menstruar e não senti nada. Sim. Mas eu nunca vi uma mulher que chega nessa fase que não relate. O meu casamento mudou, eu não tenho mais a mesma libido que eu tinha antes, né? Para fazer xixi, às vezes eu tenho um pouco de incômodo ali, Entendi. né? O meu metabolismo mudou, então eu tô comendo a mesma coisa, mas eu tô aumentando o meu peso. Tá, então, Entendo. mesmo aquelas mulheres que não sentem os sintomas clássicos da menopausa, por exemplo, aqueles calores, né, que muitas mulheres queixam, queda de cabelo, a pele fica diferente. Então, assim, a gente tem aí muitas queixas nessa fase da vida. Tem um momento específico, Camila? Então, tipo assim, olha, a partir do 40, do 50, tem uma data específica que é para ela ficar mais atenta? Na verdade, assim, a menopausa, né, ela pode acontecer dos 45 aos 55. Menopausa Ah, é quando a entendi. mulher fica um ano sem nada de menstruação. Então, ele é um diagnóstico retrógrado que a gente fala. Então, acontece o evento primeiro e aí, depois de um ano sem nada de menstruação, a gente pode falar, opa, essa mulher entrou na menopausa. Depois que interrompeu o ciclo, então, da menstruação. Isso. Entendi. Mas assim, a gente não precisa Esperar. esperar que essa mulher pare completamente de menstruar para a gente Entendi. começar com a reposição hormonal, porque a queda desses hormônios, eles já começam de 2 a 5 anos antes dela parar de vez de menstruar. Ah, o corpo ele já vai sinalizando esse interrompimento. Sim, então assim, você pode às vezes pegar uma mulher que, eu tô menstruando 2 vezes no mês, por exemplo, mas ela já tem sintomas aí de uma perimenopausa, é um período que a gente chama de climatério, que é Ah, esse período entendi. aí dos 2 a 5 anos que a mulher ainda menstrua, mas ela já sente os efeitos da queda dos hormônios. Entendi, entendi. E isso é bem relevante para o dia a dia, né? Porque já é muito estressante, né? Já acontece várias coisas ao mesmo tempo. E se você não cuidar desses hormônios, isso tende a piorar, né? Piora muito a qualidade de vida da mulher, porque pensa assim, uma mulher que ela sempre foi muito ativa, então ela trabalha, ela cuida da casa, ela tem o marido, ela tem os filhos. Sim. De repente, ela se vê num humor que tudo irrita ela, ou ela fica chorosa do nada. Às vezes é uma coisa que ela sabe que a relevância daquilo é muito pequena, mas que para ela mexe de uma tal forma que é incontrolável. Ou seja, é bem personalizado, né? Cada um tem uma reação. Sim, cada paciente vai ter um tipo de sintoma diferente, tá? Então, queixa também de sono, né? Então, insônia, ou então até consegue dormir, mas é um sono que não é reparador, você acorda no dia seguinte, Exausta. nossa, eu tô exausta, eu não consigo fazer as minhas atividades que eu me propus a fazer, né? Então, e antigamente era um tabu se falar sobre isso, né? Antigamente a mulher ela chegava no ginecologista com essas queixas, não, a menopausa é assim mesmo, né? Tipo, você tem que aguentar. Você tem que aguentar, se acostuma, e isso aí em 5 anos melhora, sabe? Aí a paciente olhar pra cara do médico, mas eu vou ficar sofrendo por 5 anos, né? E eu já vi mulheres sofrendo mais, Meu Deus, que pena. entendeu? Diminui drasticamente a qualidade de vida da mulher, Diminui né. Eu acho que muito. não só da mulher, né, Camila, porque se ela tá dentro de um núcleo familiar e se ela tá perturbada, né, assim, se ela não tá Uhum. bem, automaticamente vai para os filhos, vai para o marido, vai no ambiente de trabalho, tudo isso acaba prejudicando, né. Sim, todo mundo que tá em volta sente, assim, é impressionante. Porque é isso, assim, se a mulher ela não tá bem, ela transparece isso para todas as outras relações dela, pode ser tanto familiar como de trabalho, né? Então, isso a gente vê no nosso dia a dia, Sim, né? Quando a gente não tá bem, a gente não consegue dar o nosso melhor, o nosso é 100%, verdade. né?
E quando a gente vê que existe uma causa orgânica para isso, né, e que a gente pode melhorar através das medicações, nossa, é maravilhoso. Assim, são resultados absurdos, Eu imagino. absurdos, assim. Eu tenho o meu maior exemplo, a minha mãe, na verdade, que foi quem eu sempre olhei reclamando, né, dos calores da menopausa, e eu falava: "Mãe, vai na ginecologista". Isso assim, eu não estava nem na faculdade ainda, eu era adolescente, Aham. tá. E ela reclamando, passando talco, assim, que saía do banho, Meu Deus. era uma coisa horrorosa, acordando à noite, né, com calor, mesmo com ar-condicionado, acordando toda suada, tendo que tomar banho de madrugada. Eu olhava e falava: "Gente, eu não quero isso pra minha vida quando eu ficar na idade dela". Sabe, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais? Que E eu bom. e eu falava: "Mãe, vai na ginecologista". "Ai, não, a ginecologista falou que eu não posso fazer reposição hormonal". Ah, jura? Tem até tabu ainda sobre isso? Muito, muito. E eu falava: "Mas por que não pode?", né. O único problema de saúde que você tem é pressão alta que tá controlada com remédio, não tem nada. Né, e ela falava: "Não, não pode, não, não pode", até que eu fiz esse curso de implante e a minha mãe com muito medo, eu falei: "Não, você vai pôr". Tá certo. Aí ela: "Ai, mas eu tenho medo, isso vai me dar câncer". Eu falei: "Mãe, para, isso não vai te É dar mito de câncer". novo, né? É outro mito, tá. Então assim, eh, ela mudou da água para o vinho. Ô Camila, eu vou aproveitar que você está falando sobre mitos, então, principalmente sobre essa questão hormonal, né, que tá cada dia mais em evidência a respeito de beleza, de bem-estar, né, que é necessário buscar mesmo, não dá para se acomodar, né, falando, ai, chegou a minha fase de declarar a menopausa, eu tenho que sofrer pro resto da vida, né? Isso já Não. não existe para as mulheres responsáveis de hoje, né? Graças a Deus, né, as mulheres de hoje com mais de 50 anos, elas têm acesso à mídia, né, e elas conseguem trazer esses assuntos, porque antigamente, né, você pega há 30, 50 anos atrás, só quem estava na mídia era mulher nova, mulher bonita, né. As mulheres mais velhas eram deixadas de lado, elas eram esquecidas, é como Que se triste, né? a mídia não desse espaço para elas, né. E hoje em dia não. Hoje em dia, com a internet, né, essas mulheres elas continuam ali no foco, né, e elas buscam mais qualidade de vida. Então, hoje ainda assim existe muito tabu e existe muito mito, mas a gente já vê um movimento dessas mulheres de questionamento. Opa, o que está acontecendo comigo? Né? Eu não era assim. Eu não quero conviver com isso Sim. por 15 anos, por 10 anos. Precisa Entendeu? aproveitar a tecnologia a nosso favor, né? Sim, com E sobre certeza. os tabus do implante, Camila, que você fala para as pessoas que ainda não conhecem, para que ela se sinta mais responsável pela essa busca de informação? Ó, dos implantes é o seguinte, procure um profissional que você tenha confiança para poder colocar, porque como virou, é como se fosse uma moda, né, tem muito Imagino. médico fazendo, eu vejo médico às vezes que não tem residência, Nossa, que tá? Então, perigo, por né? exemplo, um médico que se propõe a fazer esse tipo de reposição hormonal, mas ele não sabe o mínimo de fisiologia para fazer esse tipo de reposição, Imagino. entendeu? Então, assim, cada caso é um caso, é muito personalizado, a gente tem que pedir vários exames para a paciente, a gente tem que saber toda a história clínica dela para saber, opa, quais são os hormônios aqui que eu vou fazer a reposição. São específicos, então, Camila? Sim, são específicos. Na verdade, assim, nós temos os 3 principais hormônios, sexuais, né, e Aham. que decaem muito na menopausa, que é o estrogênio, a progesterona e a testosterona, tá. Ao Entendi. contrário do que muita gente acha, a testosterona é fundamental para a mulher e não somente para a questão de libido, Ah, tá. entendi. Então, a testosterona, ela altera principalmente a parte de decisão da mulher, tá? Então você pega uma mulher na menopausa que ela não tem uma clareza mental, que ela fica muito em dúvida, é uma paciente que ela não tem mais aquela iniciativa.
é falta de testosterona. Olha, que coisa, eu não sabia. Compulsão por doce. Aquela mulher que, nossa, eu nem ligava para doce, entrei na menopausa, eu janto e como uma barra de chocolate sentada no Uau. sofá. É falta de testosterona. Meu Entendeu? Deus. Então, a gente acha que a testosterona é um hormônio só para homem. E não Outro é. mito, né? É outro mito, você entendeu? Lógico, né? A dosagem que a gente coloca na mulher é muito diferente. menor do que do homem, né? Porque a necessidade de testosterona na mulher é menor do que a do homem, tá? Mas é um hormônio fundamental para a qualidade de vida dessa mulher, entendeu? Podem existir efeitos colaterais se você colocar uma dosagem aumentada? Pode, que é o que a gente muitas vezes vê na mídia. Então, por exemplo, a pessoa começa a apresentar espinhas, queda de cabelo, engrossamento da voz, aumento de clítoris, tudo isso é por conta de uma dosagem aumentada. Tá? Por isso que precisa buscar um especialista de confiança, né? Exatamente. Entendi. E quando você fala sobre a menopausa precoce, como que a pessoa ela consegue se preparar ou talvez diagnosticar antes? Existe algum meio? Então, é o seguinte, a menopausa precoce é quando a menopausa acontece antes dos 40 anos, tá? Hoje em dia é um assunto que tá muito em alta também por conta que as mulheres estão deixando para engravidar cada vez Muito mais tarde. tarde, né? Então, às vezes você pega uma mulher que ela tem o desejo de engravidar ali ou muito perto dos 40 ou logo após os 40, porque ela estava ainda com outras questões aí, né? Então não tinha encontrado um parceiro que ela achasse que fosse o ideal, ela não tinha uma estabilidade financeira, ela não tinha uma estabilidade emocional, ela estava mais preocupada com a carreira dela, e aí ela vai jogando essa gravidez aí mais próxima dos 40, tá? Sim. Existe um exame que a gente faz, né, para ver o quanto que a gente tem ali de folículos para poder engravidar, que é o hormônio antimileriano, que a gente pode fazer esse tipo de exame. Mas o ideal é que se faça esse exame ali antes dos 35 anos. Ah, olha, bem antecipado, né? Sim, porque se é uma mulher que, por exemplo, ela chegou ali nos 33, 34 anos, ela não tem um parceiro fixo, ela não tem pretensão de engravidar pelos próximos aí, né, 5 anos. É importante que ela faça esse tipo de exame para ela ver, opa, se eu tenho o desejo de ser mãe, porque tem mulher que fala, não, eu nasci para ser mãe, eu tenho o desejo de ser mãe, mas ainda não é a hora, né? Uhum. Procure uma clínica especializada para um possível congelamento de óvulos, né? Uma avaliação. Entendi. Porque tem mulheres aí que a hora que você pega o exame nessa idade, dos 33, 34 anos, o médico especialista vai olhar e vai falar, opa, essa mulher, se ela demorar muito para fazer esse congelamento de óvulos, ela não vai ter óvulo viável. Entendi. E aí não pode se arrepender depois, né? E aí, depois que passa, não tem como a gente voltar atrás, né? Infelizmente, a natureza ela é muito cruel com as mulheres nesse sentido. A nossa sociedade evoluiu para um caminho, mas a nossa natureza biológica, ela tá em outro. Ela continua ali estagnada naquele local. Entendi, entendi. E sobre a demanda que te procura, né? As pessoas que te procuram, elas têm essa consciência ou você pode recomendar o despertar delas? Eu vejo que, assim, tem algumas mulheres que têm, sim, esse interesse, Aham. tá? Mas a maioria ainda não. A maioria ainda fala, ai, não, depois dos 35 eu penso nisso, ai, não, eu ainda tô muito nova. É meio que um outro tipo de tabu também. Uma Ai, fuga, né? Não quero encarar isso isso, eu agora. não quero ter que lidar com isso agora, eu não Aham. quero pensar nisso agora, né? Então eu vou jogando cada vez mais para frente e às vezes a hora que chega na fase que ela se sente emocionalmente e financeiramente pronta Preparada. para ter uma gestação, o corpo dela fala para ela não, o teu tempo já passou, né? Entendi. Então, Eu tive uma experiência parecida, viu, Camila? Eu fui fazer
uns exames de rotina, né, da empresa, e aí meus exames hormonais estavam bem irregulares, e a minha ginecologista falou, menina do céu, você não vai conseguir engravidar, porque você já está entrando na menopausa, e a minha irmã do meio, ela realmente não teve filhos, e teve a menopausa precoce muito antecipada, e ela não conseguiu eu acho que ela não quis, né? É buscar a tecnologia para fazer diferente, né? Sim. E aí eu falei, não, eu quero ser mãe. E agora eu cheguei em casa, eu morava junto com meu namorado, né? Eu falei, André, a gente precisa casar logo. Ele disse, calma, Márcia, né? Você acabou de chegar do médico, como assim casar logo? Eu falei, não, porque se eu já preciso engravidar, né? Tipo, com 35 anos, a gente vai ter que começar a se preparar para isso, né? E foi bem engraçado que a gente preparou um casamento rápido, uma viagem rápida. E na lua de mel, Aconteceu. já aconteceu, consegui engravidar super rápido, Sim. já voltei praticamente, a gente ficou viajando por 30 dias, na volta eu já voltei grávida. Eu voltei e falei, doutora Renata, e aí? Eu disse, então, Márcia, né, isso aconteceu, mas não tem como explicar, né, os seus hormônios estavam de um jeito e mais rapidamente você conseguiu engravidar, então não é tão simples assim, né? Não, não é tão simples. E assim, eu já vi várias histórias que o médico virou e falou para a paciente: você não vai conseguir engravidar nunca, e a paciente chegar lá grávida comigo, Sim. tá? Então, assim, eu acho muito difícil você bater o martelo para uma mulher falar que, olha, você não vai conseguir engravidar, a não ser que realmente os exames estejam muito alterados, tá? Sim. Então, eu particularmente eu não gosto de bater esse martelo. Tá? Até porque hoje em dia também tem que tomar um pouco de cuidado, porque a fertilização também virou um comércio. Tá? Entendi. Então, Talvez ele leva você para um cenário ruim para vender um outro produto. Puxa, exatamente. que Então, triste, eu te né? crio um problema para te vender uma solução. Ai, meu Deus, e como é que você encara na sua área, né? Porque eu acredito que deva aparecer muitos casos assim no dia a dia sobre Sim. isso. Como é que você enxerga isso, Camila? O que eu falo é assim, maus profissionais existem em qualquer ramo. Em Sim, qualquer ramo que você tiver, dentro da medicina, né, dentro de qualquer área, tá? Eu acho que assim, o importante, você foi num médico, teve ali um diagnóstico, mas você não sentiu aquela confiança, assim, porque a gente tem uma intuição, um sim. conhecimento interior, assim, que a hora que a pessoa fala, ou ela fala o que você já estava esperando, Aham. e aí você meio que, putz, era aquilo mesmo que eu estava esperando já, ou então a pessoa fala uma coisa e você fala, mas parece que eu não sinto isso, parece que tem alguma coisa aí que essa pessoa não tá me falando tudo, Entendi. né? Então, se o médico não te passa 100% de confiança, procura uma segunda opinião, não tem problema. É a melhor opção, É a né? melhor opção, entendeu? Então, assim, existem pessoas diferentes, existem profissionais diferentes, não é todo profissional que vai se adequar para todo tipo de paciente, tá? Imagino, imagino. E ouvir uma segunda opinião sempre é benéfico se você tem aquela pulguinha da dúvida. Entendi, entendi. Eu vivo isso também na minha empresa, né? Eu tenho uma empresa que cuida de 23 empreendimentos de alto padrão, né? E às vezes o pessoal fala assim, mas Márcia, como é que você declara tudo que você faz, né? Como é que você exibe para todo mundo o pulo do gato? Porque você precisa esconder, porque você precisa criar uma dificuldade, né? Eu disse, relaxa, dificuldade já tem no dia a dia, né? E aí eu acredito muito que a transparência ela conecta, né, o profissionalismo, os argumentos, né, a experiência, ela agrega muito mais valor do que propriamente uma mentira ou criar um cenário que pode até prejudicar o emocional da pessoa, não acha? Tipo assim, no meu caso, né, como é profissional, fica mais fácil porque a pessoa vê no dia a dia o que vai dar certo e o que não vai dar certo, mas na sua especialidade é diferente, né? A pessoa pode entrar em depressão, ela pode desacreditar no futuro, né? Então, isso é muito complicado, né? Eu não sei se já chegou algum caso para você, para que você pudesse reverter de uma forma mais saudável. Não para o reverter nesse sentido, mas já chegou assim paciente que
virou e falou, eu fui, né, num médico, ele falou que eu jamais poderia engravidar e acabou que, né, eu quero muito, eu só virei e falei para ela, bom, me traz todos os seus exames, deixa eu dar uma olhada. Eu olhei, né, e ela tinha tido uma gravidez na trompa, né, em uma das trompas. Ah, E aí o que eu entendi. falei para ela foi o seguinte: olha, você tem menos chance, porque você tem uma trompa só, mas não é impossível. Impossível seria se tivesse tirado as duas, né? Sim. Então, existe uma dificuldade maior, mas eu vou te dizer que é impossível? Não, eu não consigo bater esse martelo, entendeu? Então, da minha parte, o que eu consigo fazer? Eu consigo te dar algumas suplementações aí, né? Consigo falar para você melhorar o teu estilo de vida, porque querendo ou não, para quem tá tentando engravidar, estilo de vida faz toda a diferença. Imagino. Tá? Então, uma boa alimentação, atividade física, saúde mental, um bom sono, tudo isso influencia aí nessa concepção aí. Da nova fase, né? Precisa aceitar Sim, essa nova fase, porque é uma fase diferente, sim, né? A mulher, eu falo que quando eu virei mãe, né? Hoje minha filha tem 6 anos. Inicialmente é muito difícil, porque você perde a identidade, você perde a autonomia, você tem que seguir um ciclo que é o do bebê, né? E aí você precisa se respaldar, tem que ter o momento da vacina, o momento sim. da imunidade. Então, é muita informação que chega para uma mulher sem ela estar esperando preparada, né? É. O que eu sempre falo é o seguinte: a gente estuda para tanta coisa, né? Então, por que não estudar para ser mãe também? Verdade, verdade. Né? Então, a nossa sociedade, ela tem um mito de que toda mulher nasceu para ser mãe e que aquilo vai ser instintivo na vida dela, E não é né? bem assim. E não é. Não é. Gente, assim como você faz uma faculdade para exercer a tua profissão, por que que você não vai fazer um curso para você tentar ser uma mãe melhor, mais preparada para os desafios que a maternidade vai te trazer? Olha, eu ainda consigo dar uma sugestão, leve o marido junto, porque Também, eu fiz curso de parto, eu fiz curso da gestação em si, de amamentação, da introdução alimentar, e eu acredito que o nosso vínculo, ele aumentou muito depois que ele se sentiu pertencente também de entender a realidade do que estava se passando com o bebê, do que estava se passando comigo. Eu acho que o nosso núcleo melhorou muito justamente por causa desse conhecimento que você está citando, Camila. É sim, importante se preparar. Eu costumo dizer assim, ó, que tecnicamente não nasce mãe. Porque o bebê não sim, nasce com manual de instrução. Então, sim, cada bebê tem uma situação que está aí por vir, né? Mas o amor extremo, ele nasce. Só que o amor extremo, ele não te ajuda a conduzir essa criança, entendeu? sim, sim. E lógico, o homem participando junto, né, é muito importante porque é uma família, É, né? É a unidade família. Então, não é para você focar somente na mulher, porque a mulher não fez aquele filho sozinha, sim. né? Então, o homem, ele tem que participar. Ele, né? Ai, meu marido ajuda. Não, ele não ajuda, Ele é né? participante da Ele tem coisa. que participar porque ele também, né, faz parte dessa família, entendeu? Então, assim, por óbvio, ele não vai conseguir amamentar, por exemplo, né? Mas nada impede ele de trocar uma fralda de Sim. madrugada. Se é um bebê que já tá com fórmula, ele vai lá e prepara uma mamadeira. Ou então, amor, pode ir lá tomar seu banho, lavar sua cabeça, fica 1 hora debaixo do chuveiro que eu tô aqui, né? Não se Faz tanta preocupa. diferença, Camila. Eu sei, eu tenho amigas que foram mães e que, né, um pai ali que é participativo faz toda a diferença para essa mulher, para ela se encontrar depois ali da Ô maternidade. Camila, e eu gostaria de que você comentasse sobre erro médico. Eu acho que na ginecologia, às vezes as mulheres elas ocultam, né, com vergonha, com medo. E como você passou por esse processo hospitalar, eu acho que é relevante também a gente tirar alguns mitos, comentar situações. Você tem alguma vivência para passar para gente? De erro médico, assim, eu tenho algumas vivências, né? Mas não é uma coisa que também eu me sinta
confortável de expor porque são colegas. Sim, E imagino. eu tendo a acreditar que a pessoa ela sempre está ali fazendo o melhor que ela pode naquele momento, Imagino. né? E que ela não está pensando em prejudicar uma paciente nesse sentido, tá? Entendi. Existe, por exemplo, situações que, mesmo não querendo, né, acontece. Sim. E o que você pode sugerir para essa mulher, para essa unidade familiar? Eu acho que o principal é uma boa relação médico-paciente. É o Tá. principal, é você ter Uma confiança. conversa franca. É você ter confiança no teu médico, né? E ser um profissional que você não pode pisar em ovos para falar sobre qualquer coisa, né? Então é uma pessoa que você tem que ter uma liberdade de chegar e falar, olha, tá me incomodando isso, tá acontecendo isso daqui comigo, sabe? Então eu acho que ter esse diálogo e ter essa liberdade é o primeiro ponto, Entendi. né? Para se acontecer alguma coisa que saiu ali Do fora controle. do controle, opa, né? Até porque nós, como profissionais da área da saúde também, nós somos humanos, Sim. né? A gente não está, nós não somos Isento, perfeitos, né? não somos isentos ali de, às vezes, ter algum evento que a Sim. gente não gostaria que acontecesse, mas acabou acontecendo. Mas Sim. quando você tem uma boa relação com a tua paciente e ela sabe que você está ali fazendo o teu melhor, você fala, olha, aconteceu isso aqui, mas eu vou consertar. Porque Entendi. a diferença do bom profissional é essa. Assumir, né? Não é aquele profissional que nunca erra, mas é aquele profissional que assume o erro que fez e que vai lá e conserta. Perfeito, Camila, porque esse comportamento, ele precisa, ser levado em consideração, né, porque no passado, tinha muito esse tabu, né, eu preciso ser perfeito por ser médico, eu não posso ter dúvida, eu não posso trocar experiência com outro especialista, eu não posso indicar para outro especialista, e eu percebo que isso está mudando, graças a Deus, com muita frequência, né, que Sim. as pessoas estão compartilhando cases, né? Estou com essa dúvida, como vamos conduzir, trazendo outras especialidades para agregar valor para o cliente. Sim. Como você vê isso? Sim. Ainda bem que isso está mudando, né? A gente até vê hoje alguns médicos resistentes a isso e que tem aquela verdade absoluta, né? Então, o que eu sempre falo é o seguinte: todo extremo ele é confortável. Todo extremo. Porque a partir do momento que você está num extremo, você abraça aquela verdade como algo absoluto, né? E que não existe nenhuma chance de mudança, você se agarra naquilo e você fica ali naquele lugarzinho a tua vida toda. Quando você assume que você não está em nenhum extremo e que você está ali no meio, né? E que, opa, isso aqui que eu pensava no mês passado, hoje eu já vivi alguma coisa que me fez questionar aquilo que eu pensava. Então, isso de eu posso mudar de ideia, o que eu sabia antes, talvez hoje não me sirva mais, né? E eu vou trocando essa casca minha e tô em constante evolução, isso é maravilhoso, porque isso te faz uma pessoa melhor para conviver e te faz um profissional melhor. Né? Então, assim, eu cheguei nessa parte de reposição hormonal e de implantes foi porque eu fui tendo acesso a pessoas que estavam nesse meio. E eu pude enxergar uma realidade diferente daquilo que eu vivia. Opa, tem como ser diferente, tem como eu exercer a medicina de uma forma diferente. É bom que até inspira outras pessoas, né? Eu acho que isso que é Sim. legal, né? Quando você abre margem para comentar a sua vulnerabilidade, para comentar a sua situação que já aconteceu, pode ajudar outras pessoas a serem pessoas melhores, né? Sim, com certeza. E assim, muitas vezes a tua melhora como ser humano, ela não vai vir de uma pessoa que você considera, oh meu Deus, super inteligente, coloquei num pedestal, é um puta de um profissional. Não, às vezes você pega uma pessoa que ela é simples no sentido de formação, Sim. né? Mas que ela tem um espírito ali que tem muito para te agregar, muito para você aprender, né? Então vai da gente também ter
essa sensibilidade de perceber que toda pessoa que está do seu lado é um aprendizado. Hoje, inclusive, a gente está fechando um ciclo. Eu estou participando como coautora de um livro, Quais de Mim Você Procura? E é justamente para ajudar mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, para ler essas histórias de superação, para que elas possam ser diferentes, né? Porque eu acredito que essa diferença geracional é muito grande, né? Que está acontecendo e que a gente está vivendo, né? Tipo, 4 gerações numa mesma empresa, numa mesma família, hoje está colocando várias coisas em xeque. Eu acredito que seja para melhor, né, Camila? Sim. E aí, nesse livro, a gente vai receber uma homenagem dia 28 agora, né, de agosto, e depois a gente vai fazer o lançamento no Louvre, em Paris, em outubro. Legal. Porque, assim, esse grupo, ele atende algumas instituições internacionais, propositalmente para que outras mulheres com outras culturas entendam essas histórias em outra língua, né? Para Sim. perceber que a vulnerabilidade dela não é só delimitada no país, né? Ou só no nicho, né? No núcleo familiar. Isso acontece no mundo inteiro, né? Então é um projeto bem legal que eu estou tendo a honra de participar. A nossa temática é Mulheres Palestrantes, é Legal. justamente para poder contribuir com esse novo cenário, né? Eu acho que quanto mais a gente poder contar um pouquinho da nossa história, poder sugerir melhorias, a gente agrega o todo, a sociedade como um todo, né? Com certeza. Eu acho assim que já foi a época que o médico ele era o sabe-tudo da saúde, tá? Que a pessoa ela não fazia ideia do que estava acontecendo com ela vai no médico e ela acata como verdade absoluta tudo que o médico fala para ela, né? Então eu acho que essa época já passou. Já foi. Então, hoje em dia, as mulheres elas estão se apoderando cada vez mais de um conhecimento do próprio corpo e Sim. elas já chegam, né, para o ginecologista falando, olha, eu tô sentindo isso, eu pesquisei sobre isso, pesquisei sobre aquilo, o que que você acha? É uma troca de experiência, né? Exatamente. Então, assim, tanto que geralmente, né, quando eu proporciono um tratamento para as minhas pacientes, nunca é uma opção só. Né? Eu sempre falo para ela geralmente 2 tratamentos. Olha, a gente tem essas 2 opções aqui. Os prós e contras desse, né? É isso São aqui. esses. Os prós e contras desse daqui são esses. E aí? Então, eu também deixo autonomia para a paciente, Entendi. né, escolher. Claro, a não ser que seja uma pessoa que a gente já tentou várias outras coisas e eu fale para ela, ó, a gente já tentou de tudo, a gente só sobrou isso aqui de opção. Vamos tentar? Vamos tentar isso aqui, né? Entendi. Mas se não, eu sempre tô aberta aí para o que a pessoa me traz, né? E é importante, às vezes, se a paciente te traz alguma coisa que você não conhece, você falar para ela, me deixa estudar, porque isso eu ainda não domino, né? Mais seguro? Isso. Então, assim, eu também não tenho vergonha de virar e falar para minha paciente quando ela me traz alguma coisa que eu não domino, olha, eu vou estudar, tá? Vamos marcar aí mês que vem e eu já te trago aí o que eu estudei, o que eu acho sobre essa parte. Ai, que incrível, Entendeu? Camila. É bem nobre, né? Que a gente sobe a humildade e desce o ego, né? Então, Eu acho que é fundamental essa troca para você ter um trabalho que seja satisfatório de longo prazo, né, para os Camila? dois, né? Porque se é uma paciente que ali você não gerou aquela conexão com ela, ela saiu do seu consultório e ela não está satisfeita, ela não vai voltar, Tem né? razão. Ela vai sair insatisfeita, ela não vai voltar, você vai perder a paciente e não vai nem saber o porquê. Tem razão. E olha só, nós já estamos indo para a fase final do podcast. Olha como passou rápido. Muito rápido. Você quer deixar alguma instrução, alguma sugestão, alguma dica para o pessoal que está nos assistindo? Eu acho que o principal é isso, assim, é esse diálogo com o teu médico de confiança, com o teu ginecologista de confiança, e que se por acaso ele ainda não conhece, né, essa parte de reposição hormonal, não sinta vergonha, né, de talvez procurar um outro profissional que entenda do assunto,
Ou se o teu médico vira e fala, não, eu não sei, mas eu vou aprender. Peraí, dá uma chance para ele também, sabe? Porque é uma área que está crescendo muito. Tem muita informação, muita coisa nova, né? Mas eu acho que o principal é não se acomodar. É não ir num ginecologista que te fala, a menopausa é assim mesmo, você tem que aguentar, e você tomar isso como verdade para tua vida e você ficar sofrendo aí tantos anos com uma qualidade de vida muito ruim, né? Sendo que existe uma realidade onde sim, existem profissionais capacitados para poder fazer essa reposição, melhorar essa qualidade de vida e você voltar a ser a mulher que você era antes com todo o teu potencial aí. Olha, excelente. Bom, Camila, foi maravilhoso ter essa conversa com você. Eu acho que a gente pôde levar um pouquinho mais de assuntos que são tabus, né? Que às vezes o pessoal tem vergonha de abordar, ou então de não assumir, né? Estou entrando na menopausa e tá tudo bem, porque eu vou focar na qualidade de vida, né? Sim. Esse é o detalhe, né? Então, gratidão pela sua entrega, pelo seu tempo. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Você viu, pessoal, que delícia que foi esse podcast com a Camila. Então, espero que gostem, comentem, compartilhem. E não se esqueça de colocar aí o seu comentário do que você achou do nosso podcast de hoje. Combinado? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.